Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoada riqueza do todo-poderoso Deus. Você é trunfo do eterno, sim, você tem muito valor. A palavra de Deus nos diz, o nosso Senhor nos diz que você e eu valemos mais do que o mundo todo. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, seja bem-vindo, corra linda do Senhor. Mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, meu amado, está lá em Mateus 22, versículo de número 29. Muito obrigado você que nos acompanha. Não esquece, começou a assistir o vídeo, vai embaixo e clica lá no gostei. Amém? Muito nos ajuda. O YouTube vai levando para mais e mais pessoas que ainda não assistiam. Você que se inscreveu no nosso canal, muito nos ajuda também. Mas você que não se inscreveu, eu estou precisando da sua inscrição. Preciso chegar a 700, nós estamos 660 e está quase chegando em 700. Né? Por que é relevante? Da mesma maneira, o YouTube, ele tem, o canal que a gente tem nele, ele vai avaliando várias situações, quem assiste, tempo de assistência, quem dá gostei, quem faz comentário, a quantidade de pessoas que se inscrevem, tudo isso é relevante, ok? Vamos lá, Mateus 22, versículo de número 29, está escrito assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vai vendo aí, gente. Por que o ser humano erra? Por não conhecer a palavra de Deus, as Escrituras. Por isso que a gente está aqui no Café com Deus. Você sabe que é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Amém? Então, você precisa conhecer as Escrituras, mas não é só conhecer a palavra. Além de conhecer, você precisa obedecer, claro, mas também diz aqui o texto, e nem o poder de Deus. Quer dizer, o poder de Deus também precisa ser conhecido. Amém? Mas por que Jesus disse isso aqui? Vamos entender o contexto. Jesus está sendo provado aqui. Né? Aqui, Jesus conta uma parábola no princípio desse capítulo de número 22, acerca da bodas, né? Do casamento. E ele começa a contar aqui, nesse momento, dizendo no versículo 2, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Ele vai fazer o casamento do filho, chama convidados que desprezam o convite, Jesus contando. Para quem? Para os fariseus ouvirem, para os religiosos ouvirem, que estavam acompanhando ele, com a intenção de pegá-lo de alguma maneira. Então Jesus está dizendo, olha, é como um casamento que o rei celebrou do seu filho, manda chamar os convidados, mas eles não eram dignos. Por quê? Porque desprezaram o convite. Aí ele manda uma segunda leva, agora, de servos, para avisar que estava tudo pronto. O cordeiro, né, o boi já estava preparado para o churrasco, tudo estava preparado, a casa estava toda ornamentada, quer dizer, o palácio aguardando eles. Mas uns deram desculpa, dizendo que ia para o campo, precisava de cuidar dos seus negócios, cada um foi dando a sua desculpa, e teve alguns que até espancaram os servos e o mataram. O rei fica indignado, envia seus soldados naquela cidade que destrói. Jesus contando, olha só, e depois diz, o casamento do meu filho não pode ficar vazio. Chama os servos, diz, vai pelos valados, pelas encruzilhadas, pelas comunidades e busca para minha casa convidados. E foi assim feito. E como o casamento de um rei, né, precisava de roupas nupciais, roupas apropriadas para o casamento, o rei, quando entrou na sala nupcial, viu que alguém ali não estava com a roupa adequada, porque não fora convidado. Os servos saíram a convidar as pessoas, né? Mas aquele não foi convidado, ele estava de intruso. E então Jesus continua dizendo que o rei pergunta a ele, quem te
né, convidou para estar aqui. Porque viu que ele não estava com a roupa adequada, porque o rei mandou fazer roupa para todos eles sob medida igual, né, apropriada para o casamento do seu filho. O cara chega com a roupa estranha lá, é aonde Jesus diz, ele ficou mudo, não teve resposta para dar. E então o rei manda pegá-lo, o seu servo pegá-lo, prendê-lo e jogá-lo nas trevas, onde haverá dor e ranger de dentes. Esses religiosos entenderam que Jesus estava dizendo que o rei era Deus, que o filho era Jesus, né? Que o casamento era sua noiva com ele, que os convidados somos nós, vamos pôr assim, né? Eram todos, inclusive judeus, estavam sendo convidados para o casamento, mas que aqueles religiosos não tinham roupas adequadas. Por quê? Não tinham roupa de santidade, não estavam de acordo com o nosso Deus. Eram hipócritas, estavam vestindo a roupa da hipocrisia. Por isso eles seriam lançados fora. Eles ficaram indignados, saíram dali estudando um método de pegar Jesus. É onde eles vêm testar o Senhor. O capítulo continua contando, a partir do versículo 15, que esse texto que nós escorremos aqui é de 1 a 14. No 15 ele continua contando que agora, o texto que nós falamos aqui é de Mateus, né? O escritor Mateus, publicando, ele está aqui discorrendo que a partir do versículo 15, esses caras apareceram para perguntar a Jesus, tentar pegar de alguma maneira e acusar diante de César. É justo pagar tributo a César? Jesus diz, hipócrita, por que vocês vêm me experimentar? Porque eles lá, né, comunados, ficaram estudando o que eles podiam fazer para pegar e acharam essa pergunta. Quem disse, se ele falar que nós não devemos pagar tributo, nós entregamos ele para César e ele vai ser um rebelde que vai ser preso. Olha só. E aí Jesus disse, me mostra uma moeda. Aí eles mostraram a moeda. Ele disse, de quem é essa esfinge, essa estampa que está aqui? Eles disseram, de César. Ele falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles ficaram maravilhados, saíram envergonhados dali. Mas voltaram agora para perguntar, porque alguns daqueles religiosos não acreditavam na ressurreição. Então é onde eles vêm dizer, Senhor, testando o Senhor estava sabendo, claro, que ele é Deus, né? A sua parte divina sabia que eles estavam ali para isso. Aí pergunta para ele, olha, Moisés diz, usando a palavra, olha só, Moisés diz que se morrer um irmão e não tiver genitor, ou seja, filho, né? Então, o que o irmão dele tem que fazer? Casar com o irmão em memória do irmão que morreu para suscitar filho a ela. Admitamos que essa mulher que viveu com esse irmão dele, viveu com o primeiro, que não teve filho, viveu com o segundo agora, ele morre e também não suscita filho, casa com o terceiro, e assim sucessivamente, 7 irmãos foram casados com essa mulher. Ela morre também. Na ressurreição, de quem ela será esposa? Querendo pegar o Senhor Jesus. Jesus diz, errais por não conhecer as Escrituras, é aí que ele fala, por isso que ele fala isso, e nem o poder de Deus. Olha, na ressurreição, no paraíso, é isso que ele quer dizer, lá onde vamos viver com Deus, não haverá casamento, porque nós seremos como os anjos são ser assexuados, não tem sexo, embora aparentam forma de um varão, né? Quando se materializam, mas não tem sexo. Então ele está dizendo, lá não há casamento, lá no céu não há casamento. E é assim que eles vão viver como os anjos. Queridos, é um gozo maior do que o casamento, é um gozo maior do que, né, ter uma relação, tá, afetiva, uma relação sexual, é um gozo muito mais além do que nós vamos ter lá no céu. Por isso que a Bíblia diz que o olho não viu, ouvido jamais ouviu, jamais chegou no entendimento do homem, no coração do homem, que Deus tem preparado para ele. São coisas grandes, inefáveis, extraordinárias, que Deus tem reservado para nós. Vale a pena servir o Senhor, tá? Vale a pena servir o Senhor,
Por isso que muita gente erra por desconhecer as escrituras. Está muito falado aí a situação, né? O carnaval lá da Bahia, que a Ivete Sangalo estava passando com o trio dela. E até a primeiro ponto de análise, eu também cheguei a pensar, o que a Baby está fazendo ali, se é carnaval? Ah, estava num camarote, tá, foi convidada para estar ali. Era um camarote, não era outro trio, está num camarote, mas um camarote no carnaval, né? Ah, ela falou na hora que a Ivete estava passando que o apocalipse chegaria dentro de 10 anos, vamos pôr assim. Primeiro, ninguém sabe, né? Quando será? O próprio Jesus disse isso, né? Então eu começo a fazer uma análise dessa maneira, não estou julgando a pessoa, estou julgando a circunstância, né? Eu sei, a primeiro ponto, analisando, entendi o seguinte: é certo fazer o certo. Muito bem, ela estava certa de falar? Estava. Mas fazer o certo na hora certa, não adianta só fazer o certo. Fazer o certo porque é certo. Se você fizer o certo na hora errada, tá entendendo? Você vai perder a oportunidade, você vai dar varada na água, vai dar um tiro pela culatra. Por quê? Você tem que aguardar a hora certa. É igual um advogado de defesa, às vezes ele tem aquela carta na manga de defesa, ele espera, ele não é na hora, no princípio do julgamento que ele joga aquilo. Por quê? Porque aquilo ali vai ter contestação, então ele deixa lá no final, quando pensa que está perdido, ele vem com aquela, né, com aquela testemunha extraordinária, ou com aquela revelação extraordinária em defesa, ou a mesma coisa promotoria, tá? Então faz a coisa certa na hora certa. Eu acho que o correto é esse, né? Então seria o lugar certo, num carnaval, falar aquilo. Então houve muita contestação. Por outro lado, a Ivete Sangalo estava numa dela, mas talvez faltou um pouco de humildade, porque, né, na hora de ser confrontada, ela levanta e diz: que apocalipse, nós estamos aqui mesmo para viver o apocalipse e tal. E infelizmente no outro dia aconteceu até coisas terríveis. No trio elétrico dela pegou fogo em 2 coisas, né? Explosão do nada, muita coisa aconteceu. O trio elétrico dela quase tombou em plena avenida, e ela mesmo chorando, ela disse que não queria mais pular carnaval, não queria mais cantar, reclamando demais. Pode ser a mão de Deus, pode ser, né? Pela falta de humildade, pode ser um tratamento de Deus com ela, pode ser também. Mas também a gente, né, tem que, igual, por exemplo, a princípio eu acho, né, que não deveria ser falado aquilo, não era a hora de falar, como eu disse, certo na hora certa. Mais fácil fazer uma visita a Ivete, falar com ela: Ivete, eu tenho um recado de Deus para você, sou profeta de Deus, você me conhece como cantora, como artista, eu queria trazer uma mensagem para você. Pronto, né? Passava uma mensagem para ela, deve ter contatos, os artistas têm, mas no meio daquela... Mas aí tá uma coisa que, né, depois a gente vai ouvir, segundo soube, que Deus tocou no coração dela para fazer aquilo. Aí quem sou eu para fazer qualquer crítica, né? Se Deus fala, igual eu já ouvi um cara gritar do nada num prédio que ele morava, Deus mandando ele gritar: Jesus te ama, bem alto. O Senhor disse para ele de novo, o Espírito Santo falou com ele: grita a segunda vez. Ele gritou: Jesus te ama. E a terceira vez ele gritou do nada, ele falou: os outros vão me chamar de louco, mas Deus usa os loucos para confundir os sábios, a Bíblia diz isso, né? Depois, numa igreja, aquela pessoa que era cristã, que ouviu o Espírito Santo falar isso, e ela obedeceu, o que aconteceu? Ela viu o testemunho de alguém que ia pular do prédio, dizendo: a vida não tem sentido, ninguém me ama. Aí ele ouve aquela voz do nada: Jesus te ama. Falou: meu Deus, o que é isso? É o Senhor mesmo? Se é, o Senhor fala novamente. Ele ouviu o grito de novo: Jesus te ama. Falou: não, Senhor, isso é coisa da minha cabeça, eu estou ouvindo coisa do nada. Se é mesmo, faz a terceira vez para confirmar para mim.
Olha só, e a pessoa gritou a terceira vez. A pessoa que estava gritando não estava sabendo por que estava gritando, mas Deus sabia por que mandou ela gritar. Então são coisas loucas que acontecem. Quem sou eu para julgar Baby Consuelo, né? Eu pensei a princípio, quando eu via a notícia, falei, meu Deus, daí cria resistência, angústia, vamos pôr até perseguição contra o povo de Deus, porque às vezes não compreende, né? Critica, o que ela tinha que estar ali, né? Se ela não gosta ou quer criticar a outra, ali não era lugar e tal. Realmente, a gente pensa, tem gente que acha melhor ir lá dentro do inferno para tirar alguém. Cada um trabalha de um jeito, né? E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, claro. Mas se ela recebeu isso, essa revelação, amém. A mesma coisa eu faria se fosse eu recebesse essa revelação. Talvez ela foi ali porque Deus revelou ela, falou para ela fazer isso, né? E a gente a princípio não entendia o que ela está fazendo como cristã. Igual eu não entendo, tem gente que se converte a Deus e geralmente você tem que largar o mundo, as coisas do mundo. Tem gente que continua cantando música do mundo. É difícil de entender realmente, né? Você cantar música do mundo, depois você está lá na igreja cantando música da igreja. Ah não, mas eu sou artista, eu sou cantor, o que eu vou fazer da vida? Deus de alguma maneira sustenta e vai te levantar uma carreira no meio gospel também, que são carreiras muito bem sucedidas. Tem servos de Deus que vivem bem, né, cantando no meio do povo de Deus. Mas cada um, né, que se entenda com Deus, quem sou eu para julgar? Amém? Mas o que eu quero te mostrar é que a gente precisa conhecer a Escritura. E o poder de Deus, não é só a Escritura. Por isso que está escrito aqui no versículo 29. Dizendo, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Não para só na Escritura. Porque tem gente que ensina a Escritura de porta em porta. Tem gente que entra na casa dos outros, dá estudo da Escritura, mas não conhece o poder de Deus, desconhece o poder do Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo, desconhece a ação do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, desconhece. Se manifestar um demônio, eles correm, eles têm medo, né? Tem medo, porque não tem o poder de Deus. Diferente de quem tem o poder de Deus, quando manifesta um demônio, a gente repreende, manda embora em nome de Jesus, e ele vai embora. Agora, quem não tem autoridade, vai falar, sai demônio em nome de Jesus, vai apanhar, igual os filhos de Seva lá apanharam, né? O que adiantou? Foi expelir demônio. Nós expelimos demônios, sai dele em nome de Jesus, que Paulo prega. Os demônios que estavam naquele rapaz diz, espera aí, Paulo nós conhecemos, Jesus também, e vocês quem são? Deu uma costa neles, que eles saíram nu, diz a Bíblia. Então, é preciso conhecer o poder de Deus, não é só as Escrituras, mas o poder de Deus. E o poder de Deus é pela intimidade, pela oração, pela revelação que Deus vai dando na sua palavra. Revelação de momentos que você está com Deus, buscando conhecê-lo. Amém? Recebe aí. Eu quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, na tua presença, eu quero apresentar cada uma dessas vidas no santo nome glorioso de Jesus. Abençoa Maria do Carmo, meu pai, e família lá de Itabita, São Paulo. Eu oro também, Senhor, pelo Gerson Barreto e família, curtindo sempre os nossos vídeos aí. A Lúcia Passos e família de Caxias, lá do Maranhão. Também o Volney, eu acho que é isso, o Volney ou Volney, da Silva Lima e família. Também oro, meu Pai, neste momento, pela Andréia Afonso Magalhães, Afonso Nau, aliás, de Maceió. Oro também, Pai amado, pela Cleiton Roberto Belisário e família, lá de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. A Helena Braga, também família de Juiz de Fora. Oro também pelo pai, oro também pelo Elion, servo de Jesus Silveira Macharete, família do Carmo, pela Tereza Fernandes
e família do grupo Irmãos da Estrada, pelo Miguel Justino e família, pelo Júlio Esquitino e família lá, Deus, no Espírito Santo, a Irene Pimentel e família. Oro também, meu Pai, pela Rosângela Alves e em especial seu filho José Gabriel Alves Tinoco. Também oramos pela Renata Givízias e família, Renata do Renatinho, né, esposa do Renatinho, a Lindinalva Bassani e família de Embu das Artes, São Paulo. Também a pastora Rosaura Marques e família. Oro pela Alcina Lúcia e família, sua causa, Yolanda Pinho e família, sua causa também, pela Camila Vilela, Reinaldo Martins, em especial sua filha Júlia Vilela, pelo Jorge Luiz Rodrigues e família, Nelma também lá de Pernambuco e família, filhos e netos, pela Eliana Guerra e família, pelo Marcos Paulo Soares, família de São Domingos. Oro também, meu Pai, pela Marilda Simões Nunes e família, DJ Ronaldo Pitbull e família. E oro também pela doutora Ana Beatriz, o Senhor cubra ela, Senhor, na redoma do teu poder, defensora pública. A Neia, missionária do Carmo também, pela sua causa. Elisângela Aparecida e família, em nome de Jesus. E o Paulo de Tarso também, meu Pai, que esteve aniversariando, está sempre me acompanhando aí nas caminhadas. Abençoa teu filho, em nome de Jesus, dando saúde aí. Esse foi mais um Café com Deus, gente. Senta o dedo bastante. Vamos compartilhar, me ajuda aí.